Saúde a todos com a paz do Senhor. Agradeço a Deus. Poder sentar, irmãos. Agradeço a Deus pela oportunidade. A irmã Liude e eu, nós temos uma química espiritual muito forte. Quando nós nos encontramos, a gente debate muito sobre a palavra, a gente conversa muito sobre a palavra. Parece que não existe outro assunto a não ser a palavra. E isso é maravilhoso. Nós hoje estamos na 7ª lição e sem muita demora nós já estamos entrando na palavra do Senhor. A nossa 7ª lição de hoje, ela é extraordinária e essencial para cada um de nós. Seja criança, jovem, adolescente, adulto, é extraordinária. É como uma luva que veio do céu sobre as nossas mãos. Como não dizer, como uma roupa que veio do céu para a igreja. Mas me chamou a atenção foi a ilustração da 7ª lição. Quando eu fui estudar essa semana, me chamou muita atenção essa ilustração. Para quem tem a revista, ela é maravilhosa. Ela ensina, aqui já tem todo um esboço visualmente para nós nos edificarmos. Então eu achei muito interessante essa ilustração. Essa ilustração, ela nos ensina alicerce. A ilustração, ela nos ensina amor. Essa ilustração, ela nos ensina santidade, unidade, objetivo, temor, adoração, intercessão e conserto. Tudo isso nessa ilustração. Aqui você pode perceber que há pessoas ao redor de uma mesa e elas estão com as mãos entrelaçadas, juntas, e a palavra de Deus está no centro, dando suporte a essas pessoas que estão ao redor. Essas pessoas, elas têm o mesmo objetivo, o mesmo caminho. E isso eu achei maravilhoso, essa ilustração. E quando eu olho para essa ilustração, eu vou ao Salmo 133, que ele diz no versículo 1: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, unidade. Já foi nos falado através do professor Antoniel isso. Aí quando eu olho para essa ilustração, eu vejo santidade, eu vejo verdade, eu vejo carinho. Aí eu vou diretamente para João. João vem e nos fala, 17 diz assim: olha, santifica-vos na verdade. É junto que nós nos santificamos. É junto que nós aprendemos. Não tem como nós aprender cada um no seu caminho. Não tem. É junto. Ele se santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Tudo isso nessa ilustração. Aí eu vou para o Salmo 91, versículo 4, ele fala assim: ele te cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Tudo isso nessa ilustração. E se não tivesse mais nada escrito desse autor que escreveu essa revista há 27 anos atrás, eu não precisaria de mais nada para continuar a ensinar. Somente com essa ilustração. Só isso. E ele tem como o nosso título de hoje da lição 7, 16 de agosto de 2020, ele diz: o povo de Deus deve separar-se do mal. E quando eu falo, e quando o autor ele diz o povo de Deus, ele dá uma ênfase. Ele nos coloca em um lugar, não para que a gente seja melhor, mas para que a gente venha se sentir amado, porque a gente venha se sentir diferente.
e que as nossas obras falem desse amor, e que as nossas obras falem dessa diferença. Povo de Deus. Não é qualquer um, não é qualquer pessoa, não é comum ser chamado povo de Deus. Aí a gente vai lá, os irmãos quiserem acompanhar, fica à vontade, tá, irmão? Aí a gente vai lá para a primeira epístola de Pedro. Por que povo? Porque que o autor dessa revista, ele foi bem objetivo quando ele disse povo de Deus. Ele poderia ter falado gente de Deus, né? Ele poderia ter falado jovens de Deus, nação de Deus, mas ele falou não, povo de Deus. Primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, do versículo 9, ele diz assim, olha, mas sois, por que ele diz povo de Deus? Mas sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Aí entra o povo, bem aqui. O povo adquirido para quê? Para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Não é o incomum que anuncia essas virtudes do Senhor, mas é aquele que já foi salvo, é aquele que já nasceu de novo, é aquele que um dia foi tirado do lamaçal do pecado e foi colocado os seus pés sobre uma rocha e que hoje anuncia as virtudes de Deus. É o povo de Deus que anuncia, esse povo que anuncia, que fala. É esse povo, é a igreja que deve se separar-se do mal, e não o mal se separar da gente, que o mal ele persiste em permanecer. Não é o mal que deve se separar, mas é o povo de Deus que se separa do mal. Para quê? Para que Deus o receba. O texto áureo, ele diz assim: pelo que sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. É por isso que nós devemos nos separar do meio deles, de tudo aquilo, de tudo que nos faça uma divisão entre nós e o nosso Deus. Para quê? Para que Deus nos receba o sacrifício, a adoração, o louvor, a oferta, os trabalhos, até os nossos trabalhos o Senhor recebe, porque é uma forma de adoração. E não é os trabalhos que trazem destaque, que somente o Senhor recebe, não. É os trabalhos minuciosos que muitas vezes não é reconhecido para o ser humano, mas o Senhor recebe como oferta, recebe como adoração. Porque para Deus não há acepção de pessoa, tanto aquele que tem um status mais elevado, porque já está há muito tempo no caminho do Senhor, já adquiriu uma habilidade, quanto aqueles que começaram a caminhar, Deus ele recebe este tipo de adoração. E ele diz assim lá, se nós formos lá para o livro de Levítico, por que nós devemos nos separar? Eu amo esse versículo, desde quando eu li o livro de Levítico, no capítulo 10, do versículo 10, esse versículo ficou gravado na minha mente. E ele diz assim: por que nós devemos nos separar? Por quê? Por quê? E ele diz assim, Levítico capítulo 10, versículo 10, diz assim: para fazer diferença. Por isso, nós não fazemos diferença se nós não nos separarmos. Aí eu vou repetir de novo: não é o mal que se separa da gente, somos nós que nos separamos do mal. Para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. Mas para que há essa necessidade de separação? Para ensinar os filhos de Israel todos os seus estatutos e as suas leis, para ensinar a geração que está vindo.
Essa geração de hoje se separa-se do mal para ensinar a próxima geração, para que a próxima geração nasça em um alicerce edificado pela palavra de Deus. É para isso. Aí me vem na minha mente porque essa geração está tão doente. Faltou Levítico 10, versículo 10, na outra geração, para ensinar essa. Aí nós vamos para a verdade prática que também nos ensina. A verdade prática, ele diz assim: o mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. O que a união não pode existir entre templo e os ídolos. Isso aí nós já sabemos. E quando ele fala assim, o mundanismo, mas o que é mundanismo? Tudo é mundanismo? Não posso, nem tudo é mundanismo. Nem tudo. Entre a obsessão pelo mundanismo e o mundanismo há uma grande diferença. O mundanismo é a pessoa que só pensa nas coisas terrenas. Isso é mundanismo. Eu só penso aqui. Eu só quero viver aqui. Mas eu me congrego. E por um momento que eu estava muito sensível ao Espírito Santo, eu recebi o batismo. Eu tenho os dons. Eu canto, eu faço a obra do Senhor. Mas eu não consigo me desvincular do mundanismo aqui. Mundanismo não é que está lá no mundo. Não. Mundanismo está aqui. É aqui que está. Porque se estivesse lá no mundo seria muito fácil. Mas está aqui. E aqui eu não posso trabalhar. Aqui eu não posso convencer. Aqui eu não posso libertar com as minhas palavras persuasivas, porque aqui só quem penetra no coração do homem, esquadrinha as entranhas do seu coração e pode fazer uma nova criatura é Cristo. E essa pessoa, ela pensa, isso que é o mundanismo. Aí a gente vai lá para 1 Coríntios. Primeira Epístola de Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Primeira Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Olha que ele nos orienta, Paulo nos orienta. Não é proibido, ele não está condenando quem pensa que as coisas são nessa vida, porque é uma escolha, uma posição de cada um. Mas ele nos orienta que, se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Está no plural, é para todos, não está no singular, é todos. Então não é é um conjunto. E o texto áureo, ele também, a verdade prática, ele também vai falar de o mundanismo na igreja corrompe. Mas o que é corromper? É deixar o certo pelo errado. Eu deixar Cristo, que é certeza de eternidade. Eu deixar o Espírito Santo, que é certeza de consolo. Eu deixar a igreja, que é certeza de refúgio. E eu ir para o mundo. O errado, que não tem eternidade, que não tem consolo, que não tem refúgio. E isso se corrompe, é deixar o certo pelo errado. E o que é extinguir? É exterminar, é morrer, é aniquilar. Quando eu deixo o mundanismo entrar na igreja, e eu deixo corromper os costumes, a palavra, a orientação que já foi me ensinado, o Espírito Santo, ele não morre,
Mas a minha vida espiritual, ela se extermina. Ela vai se desvaindo, ela vai a um pouco. É como se colocasse um soro e ficasse gotejando. Aos pouquinhos. Não é, por que eu estou dando essa ilustração do soro? Porque ele não se extermina de uma vez, ele vai aos pouquinhos. E muitas vezes nós nem sentimos e nem percebemos o quanto estamos corrompidos. Porque aos poucos é como uma anestesia, vai pouquinho. E quando se percebe, já se foi. Então é assim, aí o Espírito Santo vai saindo aos pouquinho, aos pouquinho. E se nós formos ler lá na Epístola de Tessalonicenses, quero que os irmãos leiam, para que fique gravado na nossa mente, porque a nossa mente ela tem um poder maravilhoso quando a gente lê. Primeira Epístola de Tessalonicenses, no capítulo 5, do versículo 19. Eu queria que alguém lesse com uma voz bem alta esse versículo para mim, para nós. Uhum. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, do versículo 19. Não extinguais o espírito, não entristeça por palavras, por pensamentos, por sentimentos negativos, por palavras recebidas que muitas vezes veio de encontro à sua igreja. E quando a gente não está com a verdade, que é escudo e broquel, nós não temos como nos proteger e ela fica martelando na nossa mente e vai produzindo algo negativo no nosso coração. Aí começa uma luta muito grande. Aí o Espírito Santo vai saindo, porque vai corrompendo, porque vai extinguindo. E finalmente nós vamos para a nossa introdução. A nossa introdução, ela diz assim, irmãos: nesta lição, iremos estudar os preparativos para os judeus. Nessa lição, iremos estudar os preparativos que os judeus fizeram para pôr os alicerces da nova forma de vida que eles iniciaram em Jerusalém depois dos anos no cativeiro em Babilônia. E eu destaco aqui os preparativos. O que é preparativo? Tudo que a gente vai fazer, a gente se prepara, né? Nós dormimos, quando a gente for dormir, se prepara. A gente for se levantar, se prepara. Tudo na nossa vida, ele precisa ser preparado para que haja organização, para que os nossos objetivos sejam alcançados. E na casa do Senhor não é diferente, na nossa vida espiritual também não é diferente. Preparativos são ações práticas prévias que levam à concretização de um projeto. Nós somos esse projeto e nós estamos nos preparando. Nós não estamos nos preparando para ficar na terra. Não é para isso que nós estamos nos preparando. Não é por isso que nós estamos aqui nesta manhã, aprendendo da palavra do Senhor e contemplando a sua formosura. Não é para ficar na terra. Não é para ficar no mundo. Mas a nossa vida, o nosso processo de santificação, ele nos prepara, nos capacita e nos dá habilidade a sermos arrebatados. É para isso que nós estamos nos preparando, não é para ficar aqui. Porque se fosse para ficar aqui, não existia uma palavra renúncia. Se fosse para nós ficarmos aqui neste mundo, nesse plano terreno, nós não seremos povo de Deus, nação santa, sacerdócio real, não é. O mundo, eu falei isso no círculo de oração e eu vou repetir. O mundo está introduzindo
ensinando por causa dessa pandemia que o pobre vai ficar mais pobre, o rico vai ficar de classe média vai ficar pobre, o pobre vai ficar mais pobre, que o desempregado vai ficar desempregado e que a nação, o povo, a família vai ficar num lado lamentável por causa dessa pandemia. É isso que ele está ensinando, que a ficar aqui, a igreja não. Nós vamos ficar mais pobres? Talvez. Nós vamos passar por dificuldade? Vamos, porque nós somos seres humanos. Talvez algum de nós fique desempregado? Sim, porque nós não estamos livres de passar por essas coisas. O próprio Senhor falou que nós não estávamos livres de passar por tudo isso. Mas nós estamos indo para cima, nós estamos nos preparando para subirmos, para sermos arrebatados, para encontrar com o Senhor nos ares. Essa é a nossa esperança. É por isso que devemos olhar para cima, de onde vem a nossa redenção. Enquanto muitos estão ensinando ao contrário, a igreja ela precisa ensinar isso: arrebatamento, salvação, eternidade, que está a um passo. Está a um passo. Essa é nossa responsabilidade. E vamos continuar. E aqui ele fala que, fala aqui na introdução de alicerces de uma nova vida. Uma nova vida. E alicerce é base, é fundação, é princípio, é decálogos. É todo esse cuidado durante a reconstrução para mantermos íntegro. Por que os preparativos? Para reconstruir o altar, que já tem base. Não precisa de inovação nenhuma para reconstruir o altar. Eu não preciso. A Igreja de Cristo, a primitiva, que ainda tem raízes no nosso meio, não precisa de inovação. Não precisa. Porque para um bom crescimento saudável, há 3 coisas que nós precisamos: vigilância, oração e palavra. Palavra, vigilância e oração. Essas são as inovações da palavra que nos traz. Não precisa de mais nada. Então vai produzir em nós um crescimento saudável. Saudável, não retenção de líquido. Crescimento saudável é quando eu ouço a palavra do Senhor e eu a pratico. Mateus diz que nós somos comparados a um homem sensato. A um homem sensato. É crescimento saudável. Não é retenção de líquido. Ao insensato é retenção de líquido. É aquele que sempre está cheio. Mas na hora de pôr a base, a hora que vem as dificuldades, a hora que vem as aflições que todos passam, a areia, a casa está edificada sobre a areia, retenção de líquido. Aqui vamos a seguir. Nós vamos para o primeiro tópico que fala: somente os judeus retornariam a Judá. Para uma pessoa ser considerada apta para fazer parte do grupo que iria transferir-se para Jerusalém, exigia-se que desse prova de sua linhagem, que provasse ser realmente de Israel. Na primeira triagem foram excluídos 652 pessoas. Eu quero destacar algo aqui, que não era discriminação racial. Não era discriminação racial. Hoje a gente tem que ter muito cuidado, porque senão tudo é discriminação racial, mas não era. Era critérios. Era critérios. Se eu vou viajar, eu preciso dos meus documentos, senão eu não viajo. Critérios. Se eu for no hospital, eu não levar o cartão do SUS, eu não sou atendida. Critérios. Se o mundo que é mundo sabe usar critérios, e por que não a igreja? Não pode usar critérios para sentar no púlpito
não pode usar critérios para usar os instrumentos da casa de Deus. Critérios. Vamos avante, que o tempo já está indo. Rápido, esse relógio voa. E ele diz bem aqui no final: somente aqueles que comprovassem a sua ascendência puramente judaica fariam parte daquele grupo. Deus não aceita a mistura do seu povo com o povo do mundo. Não pode haver comunhão da luz com as trevas. Não pode haver comunhão. E a gente vai avançar porque o tempo está. E ele diz assim, eu vou ler bem aqui embaixo: não é lucro, e sim grave prejuízo alguém querer facilitar a entrada de mistura de gente, dando maior ênfase à quantidade do que à qualidade. Jesus disse: necessário vos é nascer de novo. E aqui eu vou lá para João 14, versículo 6. Vamos lá, João 14. João 14, versículo 6. Ele disse assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém, eu vou repetir esse ninguém vem ao Pai, senão por mim. Não existe terceiro caminho. Não existe um caminho neutro. Não existe duas portas. Não existe dois caminhos. É um caminho e uma porta. Em João 10, versículo 9, ele diz assim: eu sou a porta. Só uma porta é citada na palavra. Se alguém está usando outra janela, se está usando uma outra porta, mas não é para entrar no reino. Pode entrar no reino aqui, nesse terreno, porque a igreja é o reino de Deus do céu na terra. Aqui pode entrar por esta porta da forma que eu bem entender e cultuar como eu quero, porque é uma posição, é uma escolha. Eu compreendo Deus da forma que eu me sinto melhor, mas na eternidade só há uma porta. Ele mesmo reivindicou e disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, se alguém me aceitar, se alguém me aceitar e renunciar, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagem, alimentação saudável, eternidade. E não há um caminho neutro, não há. A obra de regeneração e santidade depende do Espírito Santo. Sim, eu concordo, depende. Mas o Espírito Santo só vai até onde a igreja permite. O Espírito Santo só vai até onde o adolescente permite. O Espírito Santo só vai nas minhas entranhas para me libertar quando eu digo: eis-me aqui, faça tudo o que o Senhor quiser. Aí é permissão, é eu que permito o Espírito Santo a me transformar, a me libertar, a me regenerar. É com a permissão do homem, mas está na dispensação do Espírito Santo quando o homem permite. E nós vamos para o tópico 2, quando ele diz assim: os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. O parágrafo 1, ele diz assim: quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram uma mistura de gente, da sua maioria de origem pagã. Nós já tivemos uma aula aqui, e muito boa, sobre os samaritanos, sobre as características dos samaritanos. Mas o samaritano, ele era uma mistura de pessoas pagãs. Tinha gente de todas as classes, de todas as culturas, que quando o rei da Síria conquistou o reino norte, ele queria também acabar com a cultura dos judeus. Ele queria exterminar o evangelho. Ele queria que o povo esquecesse que havia um Deus verdadeiro. E ele pegou o povo de muitos lugares e levou para lá e implantou naquele lugar para acabar com tudo, porque ele queria que a cultura assíria fizesse
parte daquele lugar e exterminasse a cultura dos judeus. Então, os samaritanos, e esse rei assírio, bem que ele está, por ordem do rei da Síria, foram trazidos povos de Babel, de Cutá, de Avá, de Amá, de Sefaim, e habitaram a cidade de Samaria em lugar dos sacerdotes, e tomaram Samaria em herança, e habitaram em sua cidade. 2 Reis, capítulo 17, versículo 24. Eles tomaram o que não era dele. E hoje em dia, quantos estão tomando o que é da igreja, porque a igreja está permitindo, subindo nos nossos púlpitos, porque a igreja está abrindo as portas. E ele trouxe lá de Babel. E o que é Babel? É confusão de vozes. E o que é Babel? Além de confusão de vozes, algazarra, deboche. É isso que significa. Os povos que foram para Israel foram esse tipo de povos. E as características dos samaritanos. E ele fala bem aqui, ó. Posteriormente, o rei da Síria enviou-lhe sacerdotes dos israelitas para ensinar ao povo da terra o temor de Deus. Assim, os samaritanos temiam o Senhor, mas também serviu aos seus deuses. 2 Reis 17, 33. Aceitaram o ensino do sacerdote israelita, mas não deixaram a idolatria. 2 Reis 17, 34 a 41. Representaram muito bem uma vida na carne, da qual a idolatria é uma expressão. Gálatas 5:20. E quais são as características dos samaritanos, que são representadas em Gálatas 5:20? Primeiro, a idolatria é o amor excessivo, a admiração exagerada e também cultuar outros ídolos. Eu não posso admirar quem quer que seja mais do que o Senhor. Posso. Muita gente admirando muita gente. Então, esquecendo que Deus é o centro, como está aqui na ilustração. A segunda característica são os sortilégios, que são as feitiçarias. Reino das trevas se faz presente na terra através desses atos, dessas execuções. É a maneira de se manifestar, é a maneira de persuadir. Uma das características, inimizade, sentimento de ódio, de devassa, hostilidade. Mas tudo isso inserido em Israel. Outra característica, porfia, contenda de palavras, discussões, disputa, polêmica, emulações, ciúme, inveja, competições, rivalidade. Porque o autor disse que o povo de Deus deve separar-se do mal. Iras, intenso sentimento de ódio, de rancor. É por isso que dentro da igreja deve-se haver duas coisas muito importantes: receber e dar perdão. Receber e dar perdão. As dissensões, falta de discordância, divergência, as diferenças, elas existem. Mas isso não pode me impedir de ter comunhão com a igreja e com Cristo. As diferenças, elas sempre existiram, mas não podem me impedir de viver uma vida de santidade com o Senhor. Heresias, aquilo que é ao contrário à razão, sensatez, ao bom senso, tolice, características dos samaritanos. Gálatas 5:20, que eram representados por eles. E nós já vamos finalizar. Parágrafo 2. Vamos para o parágrafo 2, que diz assim: os samaritanos ofereceram cooperação aos judeus. Com todas essas desqualidades, não sou professora de português, mas foi esta palavra que me veio à mente. E eu fiz questão de colocar. Com todas essas desqualidades, quiseram ajudar, participar da obra de Deus. Foram oferecer
mesmo sabendo que estava errado, mas preferiu estar no erro, mas permanecer no meio de Israel. Eles queriam participar, mas os judeus firmemente disseram não, de forma firme a decisão deles. Eles não abriram mão, eles não abriram nenhuma exceção nos seus critérios. Eles permaneceram dizendo não. Bem-aventurado o varão que não, Salmo 1, é bem-aventurado, é feliz quando eu recebo não da parte de Deus e eu permaneço obediente. E mesmo assim eles foram, a igreja não precisa. Nós não precisamos da ajuda incorreta, seja de quem for, seja do órgão que for. Nós não precisamos. Nosso Deus, Ele é um Deus completo. Além de ser o dono do ouro, da prata, é da porta, é do caminho, e Ele levanta quem Ele quer para que a sua igreja seja vitoriosa sobre a face da terra. Muitas igrejas, as denominações têm se misturado com o mundo, através desse oferecimento de ajuda. Eu ajudo a reconstruir o altar, o templo, os muros, mas nós não precisamos, porque o material que reconstrói o nosso altar não é da terra. O material que reconstrói o nosso templo não é da terra. O material que reconstrói os nossos muros espirituais não são da terra, são do céu. É de lá que vem o nosso material para a nossa reconstrução. Sem altar não há muro, sem altar não há templos, e sem templos não há muro. Primeiro é o altar, porque se eu não sacrifico, não adoro, não sou fiel, não há altar, não há templo, não há muros espirituais que possa conter esse oferecimento de barganha na obra do Senhor. É barganha, vem barganhar com a igreja. E a igreja, por não estar vigilante, abre-se as mãos, abre-se as portas e a barganha entra e ninguém diz nada, ninguém fala nada. E quando se fala, ainda se tem como combater, como pessoas que fazem confusão. Então, nós devemos aqui, o autor, ele fala bem que igualmente quando a construção dos muros, a cooperação dos samaritanos foi recusada. Essa atitude é bíblica, pois a Bíblia manda que nós devemos nos afastar daqueles que não têm essa doutrina. Igualmente devemos nos afastar daqueles que têm uma vida irregular. Passa um mês, um ano, 2 anos, aí depois volta. E vem uma vida irregular, irmãos. Está sendo crente intermediário. Está intermediando entre os dois mundos. E também devemos nos afastar daqueles que causam divisão na igreja. E o parágrafo 13 diz assim: os samaritanos procuraram aparentar-se com os judeus. Somente essa palavra eu vou ler. Os samaritanos procuraram aparentar-se com o judeu. Quando eles viram que a barganha não ia dar certo, que o que eles ofereceram, os judeus não aceitaram, eles usaram uma nova estratégia para alcançar o povo de Deus. E muitos caíram nessa nova estratégia. Mas aqueles que estavam vigilantes não caíram, disseram não. Mas cada vez mais se levanta uma nova estratégia para alcançar os filhos e assim alcançar os objetivos deles. Porque se alcança o meu filho, de alguma forma vai me alcançar. Vai trazer desestabilidade ao meu lar, à minha família, à minha casa espiritual. De alguma forma. Então, cada estratégia que se levanta, cada
oportunidade que surge para nós devemos avaliar. Parágrafo 4. Os samaritanos tornam-se inimigos dos judeus. Existe uma frase que não é minha, é de Mark Júnior, mas que eu amei ler essa frase, que serve para nós, que ele diz assim, olha, para fazer inimigo, você não precisa declarar guerra. Não precisamos declarar guerra para ninguém, para eles nos tornarmos inimigos. Basta dizer não, basta não se assentar, basta não andar, basta diga não, e você vai ver quem está te rodeando. Diga não, e você vai ver quem é os teus amigos. Diga não lá no Face e você vai ver como vão colocar um bocado de carinha de raiva lá. Diga não. Ele disse, olha, para fazer inimigo você não precisa declarar guerra. Você só precisa dizer o que a verdade. Você só precisa dizer o que pensa a respeito da palavra, não de nós mesmos, mas da palavra. Então você vai ver quem realmente são. O tópico 3, nós já falamos sobre santidade, que santidade é uma posição, é uma escolha individual. Em Hebreus capítulo 12, versículo 14, ele diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós já falamos muito sobre isso, mas eu quero destacar aqui que em Gênesis 17, versículo 1, Abrão, pai da promessa, patriarca, de 99 anos, foi exigido dele santidade. Independente da idade, é primordial sermos separados do mal. Não é uma escolha, é uma essência que nos leva para a presença de Deus. E no versículo 1 do Gênesis 17 diz assim, sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, poderia ter sido mais novo. Isso significa que para que o mal, o pecado nos faça tropeçar, não existe idade. Ele diz assim, 99 anos apareceu o Senhor, Abraão, e disse-lhe, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda, trilha na minha presença e ser perfeito. No deitar, no levantar, seja perfeito, quer comemos, quer bebemos, ou fazemos qualquer outra coisa, seja perfeito. Aqui no parágrafo 1, nós já vamos encerrar. Ele diz assim, no tópico 3, nós já falamos sobre o tópico 3. Aqui nós vamos para o parágrafo 1, que diz o retorno do cativeiro. Israel separou-se do mal. Não é preciso nós irmos para o cativeiro para nós nos separarmos do mal. Não é preciso nós irmos para o deserto para nos separarmos do mal. Não é preciso nós irmos para a dificuldade para nós nos separarmos do mal. Façamos isso antes de nós entrarmos no deserto. Façamos isso antes de nós entrarmos no cativeiro. Não é preciso. A palavra de Deus diz que havia temor. Sabe por que eles se separaram? Porque eles aprenderam, porque o temor do Senhor, como dizem Provérbios, no capítulo 9, do versículo 10, ele diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, a ciência e a prudência do santo. É o temor. Parágrafo 2, ele fala assim que, quando Josué se preparou para passar o Jordão, ele falou, o Senhor falou a ele, ele disse, Josué 3:5, santificai-vos, diga ao povo, santificai-vos amanhã, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Não é hoje. A bênção não é hoje. O Jordão não vai se abrir hoje para a igreja. Não é hoje. É amanhã. Mas o amanhã só vai existir se haver separação hoje. Se haver consagração hoje. Amanhã o dia vai existir com a abertura do Jordão. É por isso que o Senhor sempre diz amanhã. E nós nos santificarmos hoje. E aqui no parágrafo 2 ele diz assim,
no parágrafo 13, ele diz: o anjo do Senhor visita e acampa o acampamento do israelita. Só que assim, eu não vou entrar neste detalhe ainda, porque o tempo não nos permite mais. Mas, independentemente de quem venha nos falar, seja espiritual ou seja carnal, nós devemos ter discernimento do Espírito Santo para identificar qual parte é. Porque existe anjo, existe, mas eles estão a serviço de Deus em prol da igreja na terra. O próprio Salmo 34, ele fala, 34, versículo 7, se alguém quiser abrir lá. Ele diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. É para isso, não é para ser adorado, para ser reverenciado. Nem anjos, nem o homem. É Deus, o centro de todas as coisas. E aqui, parágrafo 4, ele diz assim: Israel é derrotado pela pequena cidade de Ai. Me chamou a atenção. Pela pequena cidade de Ai. Muitos estão sendo derrotados por pequena coisa. Pequenas coisas têm derrotado o povo de Deus. Não tem sido grande, tem sido pequeno. Uma pequena fofoca, um pequeno olhado, né? Tudo pequeno tem derrotado o povo de Deus. E sabemos que as pequenas coisas estão derrotando o povo de Deus de um Deus grande. Com o rosto em terra, perguntou ao Senhor por que daquela derrota. O Senhor respondeu: santificai-vos de novo para amanhã. Josué 7, 13, 11 e 13. Anatema há no meio de vós. Diante dos vossos inimigos não podereis suster-vos, até que tireis o anatema no meio de vós. Por isso que estamos sendo derrotados. Por causa das pequenas coisas, por causa dos anatemas que existem no meio de nós. E que muitas vezes os nossos olhos não veem, os nossos ouvidos não ouvem, e que as nossas mãos não alcançam. Porque estão minuciosamente no meio de nós. São tão iguais. A gente não está tendo discernimento para diferenciar. E estamos sendo derrotados por isso. E Josué, por uma pessoa, Israel foi derrotado na pequena cidade de Ai. Não precisa ser muito, só precisa ser uma permissão, uma autoridade, uma prática. E não é quem está afastado da igreja, não é quem está lá no mundo, é quem está aqui dentro. Nós não estamos combatendo com o mundo em si, porque quem estão lá estão afastados, estão sem Cristo. Mas é quem está aqui dentro. Por causa de todo o povo perece, todo o povo chora, todo o povo se lamenta, todo o povo chora, todo o povo é derrotado. É por causa de Acã que muitos têm tropeçado dentro da igreja, porque não têm se afastado do mal. Porque se afastar do mal não é se afastar da bebedice, das drogas, da prostituição, tudo que está lá fora. Se afastar do mal é ter o discernimento que nós somos um hospital de Cristo, que nós estamos sendo tratados e somos também tratadores daqueles que estão entrando. Mas Acã aqui estava no caminho certo, fazendo as coisas erradas. E era crente antigo, não é crente novo, não é novo convertido, é crente antigo, mas que muitas vezes nós, porque eu me incluo, não deixamos as velhas práticas. Então, para encerrar, que a nossa hora já foi, parágrafo 4, ele diz assim: devemos manter uma vida de separação do mal.
Os judeus mantiveram-se separados dos samaritanos. Aí é que está. A nossa posição de nos manter separados do mal nos dará vitória. É a nossa posição que deve nos manter separados do mal para nos entregar a vitória. E eu quero fechar hoje com algo que me chamou muita atenção, quando ele diz que nós devemos nos separar do mal. Ele está dizendo, olha, pratica a minha palavra, viva no meu caminho, entre pela minha porta, entre por mim, viva ela na essência, não precisa usar nenhum pedestal, mas pratica a minha palavra na minha essência de uma tal maneira, mas de uma tal forma, com fidelidade, com integridade, de uma tal forma, que os próprios que estão dentro da minha casa, diga como Noemi disse a Ruth no capítulo 1, do versículo 16. Sabe o que foi que Noemi disse a Ruth? Noemi era uma mulher moabita, mudana, mas que foi transformada pelo testemunho de Ruth, foi transformada por Ruth, as suas práticas transformou aquela mulher, porque através das suas práticas, Noemi conheceu Jesus. E ela disse, olha, não me insiste para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. É isso que o mundo precisa dizer. É isso que aqueles que ainda não estão no processo, ainda não nasceram de novo, precisam dizer. Eles precisam dizer isso. Eles precisam, é uma necessidade. É uma necessidade. Olha, porque aonde quer que tu fores, eu irei. E onde quer que tu pousares à noite, ali pousarei eu, o teu povo. Precisamos ouvir isso. Olha, eu quero o teu Deus. Eu quero esse Deus que tu serve, esse Deus que tu prega, esse Deus que tu canta, esse Deus que tu louva. Eu quero esse Deus, eu quero esse povo. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. É isso que precisamos ouvir. É isso que precisamos ouvir. É isso que precisamos ouvir. E só quem irá modificar as pessoas, para que as pessoas dentro da igreja, não é fora, porque só vamos sair para fora quando estivermos preparados aqui dentro. As pessoas que estão no nosso meio precisam dizer isso, olha, eu quero ser o teu povo, eu quero ser do teu Deus. E não nos deixe, vá seguindo o caminho que a igreja está trilhando. Eu agradeço a Deus por esta oportunidade. Amém.